Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Quem de nós nunca olhou para as próprias circunstâncias ou figuradamente para as próprias mãos e percebeu que o que tinha era tão pouco, não dava para realizar os sonhos ou os grandes projetos que tinha em mente, que tinha no coração? Hoje eu quero trazer para vocês a perspectiva bíblica de como enxergar o nosso pouco e de como usar até mesmo o nosso pouco para a glória de Deus. Antes de entrar no assunto, quero te pedir que, se gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário, porque isso é muito importante para mim que estou começando aqui no YouTube. Agora vamos para o nosso assunto de hoje, abrindo a Bíblia em João, capítulo 6, versículos 5 a 9. E diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Quero que vocês foquem nesta pergunta. Mas o que é isto para tanta gente? Muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, questionando aquilo que temos em relação à demanda que se apresenta a nós. Nessa situação tão conhecida, nós já sabemos que Jesus acaba multiplicando os pães e os peixes, e aquilo dá para alimentar milhares de pessoas. E hoje eu quero explorar essa situação trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Primeiramente, eu quero dizer que não há qualquer problema em admitirmos que temos pouco. Na verdade, isso vai nos levar para um lugar de dependência de Deus. Porque a partir do momento que nós entendemos que aquilo que temos em mão é pouco perto da demanda que temos para atender ou para suprir, a ação de Deus se desenvolve, quando nós permitirmos, é claro. O problema é que muitas vezes nós olhamos para o pouco que temos e usamos isso como uma muleta, como uma desculpa perfeita para não fazermos aquilo que Deus nos ordenou que fizéssemos. E isso esconde, muitas vezes, uma vontade de ser autossuficiente, de ser independente de Deus. Porque, afinal de contas, se a gente tivesse muito, daria para fazer sem contar com Deus, não é? Resumidamente, o muito não dá espaço para a ação de Deus. Vamos imaginar uma situação hipotética. Se esse rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixinhos, na verdade fosse um filho de comerciantes. Nem sei como é que funcionava naquela época. Ou comerciantes ou fornecedores, sei lá, enfim. Eles fornecessem pães e peixes, ou seja, eles tivessem uma grande quantidade e um coração extremamente generoso e ofertassem para aquelas pessoas os pães e os peixes. Se isso acontecesse, eles poderiam ir até a cidade, buscar os pães e os peixes e alimentar as pessoas. E nós poderíamos considerar isso também como um milagre, não é mesmo? Mas não seria tão extraordinário quanto ver a multiplicação, que foi o que aconteceu. E essa multiplicação só aconteceu porque tinham poucos pães e peixes. Então, o ter pouco abriu a oportunidade para que acontecesse o milagre da multiplicação. E eu vou ainda além. O ter pouco nos guarda do orgulho, nos guarda da vanglória de dizer: fui eu que fiz, foi a minha força, foi o meu braço. Se Davi fosse capaz de matar Golias frente a frente, sem a ajuda de Deus, ele não glorificaria o nome do Senhor. Mas porque aquela batalha era tão desigual, o nome de Deus foi glorificado. E também é assim nas nossas vidas. Esses tempos eu li algo que me tocou muito, apesar de ser tão simples. Mas ele dizia assim: tudo o que Deus nos chama para fazer é impossível fazer sem Ele. E muitas vezes nós estamos tentando fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer sem a ajuda de Deus. E eu já me encontrei assim muitas vezes.
O fato de eu estar aqui gravando esse vídeo nada mais é do que uma pessoa que tem pouco e está contando com a ação de Deus. E quando isso acontece, quando nós estamos no nosso propósito, no nosso chamado, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Ele coopera para que as coisas deem certo. Ele entra com a parte que nós não podemos entrar. E dessa forma nós temos a oportunidade de viver grandes milagres. Mas os milagres não vão acontecer se nós não dermos os nossos passos, se nós não fizermos a nossa parte. A parte de Davi foi pegar as pedras no riacho, foi ir enfrentar Golias e desferir a pedrinha. Essa foi a parte dele. Foi Davi com o seu pouco nas mãos. A parte do menino foi se apresentar com aqueles 5 pães e 2 peixinhos e entregá-los a Jesus. E nas mãos de Jesus, o milagre aconteceu. Aquilo que parecia pouco, quando unido ao poder de Deus, foi mais que o suficiente. Porque nós conhecemos essa história e sabemos que ao final sobram cestos de alimento. Aquilo que a princípio era tão pouco, quando foi unido com o poder de Deus, fez tanto que sobrou, abundou. Então o segredo é nós usarmos com fidelidade o pouco que temos, apresentando esse pouco diante de Deus e assim demonstrar nossa dependência dele, a nossa submissão ao poder dele. E dessa forma o poder dele vai poder se manifestar no nosso pouco e fazer o que quer que seja para a glória do nome dele. Eu quero terminar lendo para vocês o versículo 23 de Mateus 25. Diz assim: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que isso nos ensina? Que o Senhor coloca sobre o muito aquele que foi fiel sobre o pouco. Não aquele que ficou reclamando, esperando vir o muito, mas aquele que usou o pouco que tinha. E hoje eu quero encorajar você a usar o seu pouco, a entregar os seus pães e os seus peixes nas mãos de Jesus, seja o que for, o seu talento, aquilo que brota do seu coração, aquilo que flui do Espírito, o seu trabalho, o que quer que seja que Deus te pediu para fazer. Faça com o pouco que você tem e abra espaço para a manifestação da glória de Deus, porque assim nós poderemos experimentar maravilhas, assim como aquele menino que viu tantas pessoas sendo alimentadas a partir daquele pouco que ele tinha. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Um beijo grande e até a próxima.